Eu só vou fazer a leitura dos 3 primeiros versos. Pode ser? Vamos ler então, nesse texto, baseado na NVI. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Vamos orar? Pai Celestial, obrigado por Tua palavra dada a nós nessa manhã, nesse dia de festa, de celebração, de antegozo, de antecipação, daquele grande dia quando nós vamos estar assentados contigo, comendo e bebendo, e desfrutando, sobretudo, da Tua gloriosa presença. Agora, nós te pedimos, ó Deus, fala conosco, fala o nosso coração, e com a Tua palavra, nos prepara para comermos do pão e bebermos do cálice. Em nome de Jesus. Irmãos, então vamos meditar nesse capítulo 2 sobre o tema escape do juízo e abrace a salvação. Paulo, o apóstolo, ele estava provavelmente na cidade de Corinto, quando ele escreveu essa carta. Tudo indica que próximo ali do ano 56 e 57 depois de Cristo. E, ao que tudo indica, ele estava em Corinto, mas estava se preparando para partir para Jerusalém, para seguir para Jerusalém, onde, chegando lá, ele seria preso e depois seria levado para Roma, para essa cidade, onde viviam os irmãos, para quem ele escreveu essa carta tão robusta, que é a carta de Romanos, do apóstolo Paulo aos Romanos. E ali ele sofreria com o martírio. Agora, o que estava acontecendo ali na cidade de Roma, na igreja de Roma, e muitas vezes, não de forma incomum, acontecia em outras igrejas, e acontece nesses nossos dias também, era que havia entre os judeus um ar de superioridade em relação aos gentios. Então, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu essa carta para corrigir as distorções criadas pelo orgulho, porque o orgulho, a soberba, produz distorção na maneira como nós vivemos o cristianismo. Com isso eu quero dizer, e reafirmar aqui, que a dificuldade dos cristãos em Roma é a mesma de muitos de nós hoje. Nós achamos muito difícil assumir as nossas próprias responsabilidades, não é verdade? A gente acha difícil assumir a responsabilidade que é unicamente nossa. Por quê? Porque é muito mais fácil você apontar o dedo e culpar outras pessoas. Eu já disse isso aqui outras vezes, mas quero repetir. É mais fácil você culpar o governo por um problema que você está tendo, ou você culpar o seu patrão, ou você culpar o seu cônjuge, ou você culpar os seus pais, ou você culpar os seus filhos. Tem pessoas que vivem elegendo bodes expiatórios, mas tem uma dificuldade gigante de dizer, eu errei, a culpa é minha, fui eu quem tomei a decisão errada. Porém, essa transferência de responsabilidade muito repetida, ela não funciona com Deus. Desde o princípio, o Senhor Deus, a quem nós servimos, Ele tem chamado o ser humano a exercer e a praticar a responsabilidade. Desde o princípio, o Senhor Deus tem chamado o homem a enfrentar as consequências das suas escolhas. É por isso que você não pode tomar uma decisão sem pensar muito bem, sem orar, às vezes muito, e então tomar a sua decisão.
esse movimento de esquiva, que vem desde os tempos antigos e que o apóstolo Paulo estava condenando e criticando aqui, ele é tratado nesse texto com as verdades eternas. Que verdades eternas são essas? Primeiro, Deus é justo. Não importa o que aconteça, se bem ou se mal, se as respostas das nossas orações vêm ou se elas não vêm como nós esperávamos, Deus é sempre justo. Outra coisa, Deus proveu a salvação única para a humanidade em Cristo. Isso significa dizer que fora de Jesus não há saída. Não tem escapatória. E esse texto também deixa implícito que a salvação de Deus, quando ela acontece na vida de um homem, de uma mulher, de um jovem ou de uma criança, ela produz mudança no coração que vai além das aparências da religião. Muito além das aparências da religião. Portanto, olhando para o capítulo 2, mantenham as Bíblias de vocês abertas para vocês conferirem vocês mesmos. A primeira coisa que nós precisamos fazer nessa manhã de ceia, irmãos, e eu creio que Deus quer falar isso conosco, é parar com as desculpas esfarrapadas que nós insistimos em apresentar. Porque como judeus, leitores primeiros da carta aos Romanos, nós tendemos a ser muito críticos com os outros, não é verdade? E a poupar a nós mesmos. Vocês já notaram esse movimento? Nós somos críticos, ardorosos de outras pessoas, mas poupamos a nós mesmos. Nós somos muitas vezes inflexíveis nos nossos julgamentos, mas nós somos complacentes com os nossos próprios pecados, procurando encontrar uma justificativa para eles. Nós somos propensos, infelizmente, a apresentar as nossas desculpas, as desculpas para as nossas faltas, para os nossos pecados de estimação, e a tentar justificar porque que nós estamos agindo daquela maneira. Porém, diante de Deus, diz a Bíblia, isso não é possível. Ninguém pode apresentar desculpas, justificativas para as suas faltas, para os seus pecados, diante de Deus. Na linguagem do apóstolo Paulo, todos nós somos indesculpáveis diante de Deus, e é por essa razão que Paulo vai dizer algo que precisa entrar na nossa mente e coração, nessa manhã de ceia. Nós precisamos ser muito cautelosos nos nossos juízos, nos nossos julgamentos. Muito cuidado, para você não ser um juiz por excelência de outras pessoas. Paulo declara, veja aí na sua Bíblia, portanto, você que julga os outros és indesculpável. Antes ele tinha dito, lá no capítulo 1, que o ser humano era indesculpável diante da revelação de Deus na natureza. Mesmo que ele não tivesse lido a Bíblia, ouvido falar objetivamente de Jesus, a natureza, o universo criado por Deus, é uma revelação do próprio Deus, e segundo Paulo, isso torna toda a humanidade indesculpável. Agora, nós somos indesculpáveis diante de Deus, se permanecermos na cadeira de juiz, sem ser juiz. Sem ser um magistrado, porque algumas pessoas são magistrados, tem irmãos em Cristo que são juízes, que exercem essa profissão, mas no sentido de querer ficar julgando as pessoas, pensando que de alguma forma nós somos melhores do que essas pessoas, isso é um grande equívoco, é um grande erro. A nossa vantagem, irmãos, segundo a Bíblia, está unicamente na nossa fé em Jesus. E a consciência que nós devemos ter do juízo iminente, juízo divino,
contra toda a raça humana, é o primeiro passo para a fé e para o arrependimento. Quando você tem consciência de que Deus vai julgar, de que Deus vai tratar com as pessoas, então isso pode nos levar à fé, isso pode nos levar também ao arrependimento, isso pode nos levar a uma mudança de vida, uma mudança total, uma mudança completa. Isso pode nos levar a viver com pessoas diferentes das pessoas que não têm Jesus. A maior autocrítica que nós, como igreja, precisamos fazer hoje é que nós, muitas vezes, nos comportamos como as pessoas do mundo. É triste, e eu já disse isso várias vezes aqui, você constatar que uma pessoa que se diz crente em Jesus vive e age exatamente como o não crente. Isso é muito triste, e eu penso que isso entristece muito a Deus. Esse viver diferenciado do mundo para o qual Deus nos chama, é um viver onde nós vamos levantar a bandeira do Evangelho, e onde nós vamos viver a nossa vida de acordo com o Evangelho. E o que o Evangelho nos diz? Muito simples. O Evangelho nos diz que a ira divina é para toda a raça humana e que somente Jesus Cristo pode nos resgatar desse lugar, desse estado onde nós sofreríamos com a ira divina. Somente Jesus pode nos remover. Então, se você quer escapar do juízo e quer abraçar a salvação de Deus em Cristo Jesus, em primeiro lugar, pare com todas as desculpas esfarrapadas que você tem usado para justificar a sua vida de pecado e para justificar a sua vida espiritual raquítica. E volte os seus olhos para prestar contas àquele que realmente importa, que é Deus. Em segundo lugar, se você quer escapar do juízo e abraçar a salvação, admita que o juízo de Deus é justo. Veja o versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então, mesmo Deus, a quem nós servimos, sendo bondoso para com o povo judeu e para com muitas pessoas do nosso tempo, o que acontecia com o povo judeu e o que acontece com muita gente hoje? As pessoas não se arrependiam e as pessoas continuam não se arrependendo. Irmãos, nós precisamos entender que a fartura da graça de Deus dispensada a nós e não aproveitada deliberadamente, pode se transformar em algum momento de nossas existências em fartura de ira de Deus caindo sobre nossas cabeças. Há uma fartura de graça sendo derramada sobre você. Você está diante de uma fonte transbordante. E beber ou não dessa água é responsabilidade sua. Mas saiba que se você não beber dessa água por escolha própria, ira divina poderá cair ou recair sobre a sua cabeça. Mas hoje nós devemos reconhecer, não apenas que Deus está irado com o pecado, mas que esse mesmo Deus está decidido a salvar. Ele está irado com o pecado, mas Ele quer salvar. Então, existe aqui, de acordo com Paulo, um terrível contraste, irmãos, entre a bondade de Deus e a teimosia do ser humano, do coração humano. Veja o versículo 5, olha aí na sua Bíblia, o verso 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Irmãos, infelizmente, há muitos corações teimosos que estão dia após dia acumulando ira
contra si mesmos. A irmã não está se sentindo bem, ela está saindo, e nós vamos continuar aqui, não é? Meditando na palavra de Deus, e daqui a pouquinho a gente vai orar por ela também, tá? Nós devemos refletir, nesse momento, qual é o nosso estado e qual é a nossa condição. Quero lembrar que o Dr. Múcio já está lá acompanhando ela, né? Nesse momento. Ninguém pode ignorar a responsabilidade individual que nós temos diante de Deus. Ela é uma responsabilidade real, e ela está relacionada à nossa conduta. A nossa conduta, que é transformada pela graça de Deus. Veja o versículo 6. O texto nos diz que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Então, Paulo não está aqui destruindo o argumento que ele já havia erigido no capítulo 1, versículo 17, quando ele disse que o justo viveria pela fé. Antes, o que ele está defendendo aqui é que, embora a nossa justificação seja pela fé em Jesus, o julgamento divino será, sem dúvida, de acordo com as obras, ou, como nós lemos na Nova Versão Internacional, de acordo com o nosso procedimento. Dessa forma, como crentes em Cristo Jesus, nós devemos concluir que o nosso procedimento importa. Vamos dizer juntos? O nosso procedimento importa. Tem algumas pessoas que dizem que não, eu sou salvo pela fé, não preciso fazer mais nada. Não, depois da fé vem as obras. E elas precisam aparecer, porque elas são evidências do povo de Deus, e são resultados muito reais. Você vê que Paulo está aqui traçando um paralelo de distinção entre dois grupos, não é? O primeiro, né, que ele traça são os objetivos, não é? É como se ele estivesse dizendo assim, o que é que nós estamos buscando realmente nessa vida? O segundo tem a ver com as obras, o que é que nós estamos fazendo nesta vida? E o terceiro, para o seu fim, para onde que nós estamos indo? Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Então, olhe aí na sua Bíblia, versículo 7, 8, 9 e 10. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego, mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui, descrito por Paulo, aqueles que praticam e fazem o bem. Crentes em Cristo Jesus são pecadores arrependidos que persistem em fazer o bem. Eles seguem para a vida eterna, fazendo bem, enquanto força tem, enquanto recursos tem. Isso é típico do crente em Cristo Jesus. Então, apesar das tribulações momentâneas que todos nós enfrentamos ao longo da nossa jornada, o destino dessas pessoas, diz o apóstolo Paulo, vai ser marcado pelo quê? Glória, honra e paz. Mesmo que passemos por muitas lutas. Importante a gente definir aqui, de acordo com Jesus, o que significa vida eterna, não é? Porque segundo Jesus, a vida eterna consiste em conhecer o Senhor como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Olhar para a eternidade sem Deus não faz sentido nenhum. Mas olhar para a eternidade com Jesus faz todo sentido. E é isso que conforta o nosso coração e que também nos encoraja. Mas por outro lado, Paulo nos diz que nós temos os egoístas.
São pessoas que praticam o mal, irmãos, deliberadamente. E que em vez de abraçar a vida eterna que está em Cristo Jesus, eles vão ter que encarar a ira e a indignação divina. Que, como eu já disse outras vezes, está no horizonte. E ninguém de nós pode negar essa realidade bíblica. Essas pessoas que são os egoístas, eles têm alguns períodos de bonanças aqui nessa vida. Mas no final, eles vão enfrentar uma tribulação enorme, gigante. Então, se a gente fosse resumir tudo que o apóstolo Paulo acabou de nos dizer aqui, a gente poderia dizer que o primeiro grupo é um grupo que busca a glória e a honra de Deus e aspiram à vida eterna que está em Cristo Jesus. É isso que eu espero que todos nós aqui estejamos buscando. Amém? Que todos nós estejamos trilhando esse caminho. Mas o segundo grupo é um grupo de pessoas que está sempre rejeitando a verdade, que está sempre procrastinando no seu compromisso com Deus e nas implicações desse compromisso com Deus, que está sempre rejeitando a verdade de Deus, está sempre dizendo assim, não, esse negócio de ira de Deus é exagero, é mais uma tradição religiosa, deixa para lá. Espero que a palavra de Deus esteja abrindo os nossos olhos, para que nós nos posicionemos o quanto antes. Seja como for, o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui que Deus em seu juízo, seja para recompensar os seus amados, seja para punir os ímpios, Ele é sempre justo. Deus é sempre justo, é dessa maneira que nós devemos lidar com Ele. Ninguém deve pensar outra coisa de Deus. A prova disso está em Jesus, que veio a esse mundo, tomou os nossos pecados, subiu na cruz do Calvário, daqui a pouco nós vamos fazer memória do sacrifício dele, e pagou o preço por nós. E o que ele está requerendo de nós hoje é fé. E a fé vai nos levar a uma série de atitudes. Como nós meditamos no domingo passado, a verdadeira fé produzirá em nós uma grande revolução, uma grande mudança de vida. Então, precisamos parar com as desculpas para escapar do juízo e abraçar a salvação. Precisamos admitir que o juízo de Deus é sempre justo. Em terceiro lugar, nós precisamos admitir que sem Cristo nós vamos perecer. Veja aí a partir do versículo 12 até o 16. Passe os seus olhos nesses versos. Porque o Evangelho está deixando claro aqui que não há salvação à parte de Jesus Cristo. Uma salvação que você e eu, nós recebemos pela fé. Isso vale para aqueles que conhecem a lei de Deus, que conhecem a palavra de Deus, e para aquelas pessoas que nunca leram a Bíblia. Porque, como eu disse agora há pouco, e Romanos 1 nos deixa isso muito claro, a revelação de Deus na natureza não nos deixa indesculpável. Aliás, nos deixa indesculpável. Quer dizer, nós não temos condições de apresentar desculpas diante de Deus. Agora, além disso, existe um registro aqui na nossa consciência, que está o tempo todo, não é? Batendo, nos incomodando, e que nos deixa também indesculpáveis diante de Deus. Veja o texto, do 12 ao 15. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas, onde? Em seus corações. Diante disso, dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Eu li há muito tempo, e eu creio que isso se aplica a esse texto bíblico, que todo ser humano carrega dentro de si um tribunal silencioso,
no nosso peito, no nosso coração. E nesse tribunal, a nossa consciência é juiz, a nossa consciência é o júri, e nós também somos os réus. Isso foi algo que Deus imprimiu na nossa natureza e que está ali, mesmo que nós queiramos em algum momento ignorar. Mas o versículo 16 nos diz que o juiz virá de forma plena e visível. E o que ele vai fazer nesse dia? No dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo. Irmãos, existem muitas condutas, existem muitas atitudes e intenções dos homens que estão provisoriamente encobertas. As pessoas estão fazendo coisas erradas e estão pensando assim, ninguém sabe, está tudo bem, deixa eu continuar fazendo. Infelizmente, há falsos pastores, falsos mestres, que reforçam essa ideia, e que dizem o seguinte: você está em pecado, fica calado, fica só com você, não diz para ninguém, não confessa para ninguém, está tudo bem. Mas isso contraria a palavra de Deus, isso contraria o que nós estamos aprendendo aqui. Existem muitas coisas que você pode fazer em segredo, mas elas não vão passar despercebidas diante de Deus. Pode passar despercebido diante dos olhos das pessoas, pode olhar para você com um sorriso, te louvar, te elogiar, mas você sabe, e Deus sabe, que tem alguma coisa, ou algumas coisas erradas, que precisam ser corrigidas. Pois bem, no dia do juízo não haverá segredos, tudo será descoberto. Portanto, admita que sem Cristo só há perecimento. E por último, irmãos, a religião sem Cristo, ela leva ao fracasso, do 17 até o 29, não é? Você vê que Paulo está denunciando aqui uma conduta religiosa daqueles judeus impecável. Muitos deles que se converteram ao cristianismo, mas mantinham as suas tradições judaicas muito vivas com eles. O que aquelas pessoas estavam vivendo? Uma religião, digamos uma fé, de aparência, só de exteriores, e se mostravam muito orgulhosos. Veja como eu sou religioso, veja como eu sou cristão, não é? E exibiam aquilo ali, e reforçavam aquilo publicamente. A gente pode dizer, como é jargão no nosso meio evangélico, que eles não eram convertidos, eles eram convencidos, por causa da soberba. Veja o que Paulo diz no versículo 19, que reforça esse jargão: se você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. Irmãos, eles viviam uma contradição. Eles confiavam demais em si mesmos e de menos em Cristo Jesus. E esse era o problema deles. Eles confiavam demais no seu orgulho, na sua soberba, e de menos na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Paulo continua, veja aí na sua Bíblia: então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus desobedecendo à lei? Tudo isso só podia produzir uma coisa só, na minha interpretação: mau testemunho. O nome de Deus estava sendo maldito por causa do mau testemunho daquelas pessoas, por causa da incoerência entre a fé e a prática. Veja no versículo 24. Por causa dessa incoerência, quantas pessoas estão falando mal de Deus por causa do mau testemunho de pessoas crentes? Isso é péssimo, isso é terrível. Quantas pessoas não estão falando mal da igreja? Porque nós agimos impiamente, inclusive nos nossos negócios. Imagine aquela situação: você pede dinheiro emprestado de alguém e não paga.
E aquela pessoa começa a falar mal de você, e começa a falar mal da igreja, e começa a dizer que todo crente é assim. Irmãos, isso é um absurdo. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Longe de nós esse tipo de postura. Portanto, Paulo vai nos mostrar aqui que a verdadeira fé, ela não é marcada apenas por aspectos exteriores, mas ela está primariamente relacionada ao nosso coração e aquilo que nós estamos alimentando cotidianamente ali dentro. Mas é lógico que aqueles que experimentaram transformação no coração vão exteriorizar isso. Vão exteriorizar, vão praticar boas obras, vão ser honestos, vão cumprir a palavra, vão cumprir os horários, vão ser leais, vão ser fiéis, vão ser regulares, vão ser estáveis. Versículo 29, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para esses, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Você vê que os judeus queriam o louvor dos homens, mas eles estavam errados. Eles precisavam buscar o louvor de Deus. E eles queriam o louvor dos homens, dizendo assim: eu sou judeu. Sabe o que significa judeu? A origem vem da tribo de Judá, que está associada ao louvor. Então, eu sou judeu, que significa louvor, então me louvem. Mas Deus não os estava louvando, porque Ele estava vendo a podridão e os pecados amontoados no interior daquelas pessoas. Que Deus nos dê a graça de escapar do juízo e abraçar a salvação. Amém? Eu quero concluir essa mensagem fazendo aqui rápidas aplicações. Enquanto isso, eu convido o conselho e também o pastor Augusto para vir aqui no altar e peço aos diáconos que estão escalados para nos estarem apostos ali. Em primeiro lugar, primeira aplicação muito simples: pare de apresentar desculpas a Deus por seus pecados e pelas suas faltas. Pare de culpar o pastor, a igreja, o seu pai, a sua mãe, não é? A má formação que você teve, o que quer que seja, o seu patrão. Pare de ficar colocando a culpa nas outras pessoas. Diz a Bíblia que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu gostaria de apelar a vocês nessa ceia, a fazer desse momento um momento de confissão de pecados. Dizer para Deus: Senhor, eu tenho pecado contra Ti. Eu tenho pecado contra Ti. Perdoa o meu pecado. Perdoa a minha falta. Amém? Em segundo lugar, para evitar a ira de Deus e abraçar a salvação de Deus em Cristo Jesus, reconheça-o como Senhor todos os dias de sua vida. Deixe para Deus a última palavra na sua vida. Em terceiro lugar, peça a Deus graça para viver uma coerência entre o que você crê e o que você vive. E por último, vamos confiar na justiça de Deus. Algumas vezes, como a Ingrid deu testemunho da irmã, Deus vai te responder. Você vai ser grandemente abençoado. Outras vezes a resposta de Deus para você vai ser não. Não é isso que eu vou te conceder. Eu tenho outros planos para você. E aí, o que você vai fazer? Eu quero apelar a vocês para que digam para Deus: Senhor, eu te amo, eu confio na tua justiça e eu vou descansar em ti. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Para falar com Deus nesse momento e para pedir a Ele a graça de abraçar a salvação que Ele nos oferece, de desenvolver a salvação
que Deus te ofereceu. Imagine que a sua boca está seca, você está sedento, você está com muita sede. Tem muitas horas que você não bebe água, você está num deserto e você vê uma fonte de água borbulhando. Essa fonte é Jesus. Importa que você beba dessa fonte. Importa que você se apresente humildemente diante do Senhor Deus e cresça na graça dEle. E com a passagem dos anos, as pessoas vejam que de fato você está crescendo, você está avançando, você está mais parecido com Jesus. E que isso fique evidente pelas suas ações, pela sua conduta, pelas suas atitudes. Pai Celestial, ajuda-nos a fazer um concerto contigo nessa manhã de ceia. Ajuda-nos a confessar-te os nossos pecados e a pararmos de transferir os problemas da nossa vida a outras pessoas, para outras pessoas. Ajuda-nos a colocar o nosso coração no pó diante de Ti e nos humilharmos na Tua santa presença, para fazermos aquilo que o Senhor ordenou, para fazermos aquilo que o Senhor determinou, e então, por Tua graça, recebemos o louvor que somente o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém.